Voltamos com Tribuna na TV, aqui pela Rima TV, canal 5.1. Neste momento vamos trazer um assunto que pode ser algo que esteja acontecendo com você, com a sua família ou com um filho seu. E se acontece com o filho, acontece com a família. São problemas neurodivergentes. São coisas novas que têm surgido, isso é uma coisa recente, né? Porque até então a gente até tinha o problema, mas a gente não... Até por falta de informação, não tinha muita propagação do assunto e pouca coisa se buscava, mas agora é um assunto que tá na onda, né? Porque é o seguinte, olha, nada é eterno, a não ser o amor de Deus, esse é eterno, viu? Na Terra não. E hoje já temos algumas coisas que podem ser, algumas medidas que podem ser adotadas, que vão minimizar, que vão possibilitar a recuperação e até buscar a saúde, né? Eu tenho aqui, essa amiga nossa aqui, é a Pamela Araújo Cavalcante, ela é empresária, ela é mãe de família. Ela tem um menino, uma criança que tem 4 anos de idade e que recentemente foi diagnosticada com um problema neurodivergente. E aí ela começou uma peregrinação porque em Porto Velho até as clínicas não sabiam como lidar. E aí? Qual foi a sua atitude, Pamela? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, primeiramente. Obrigada por esse espaço, por essa oportunidade de estar aqui mostrando um pouco da dificuldade em que passamos diariamente. Pois é. Você tem uma família, que a gente pode dizer assim, uma família normal. De repente você ganha um presente de Deus, que é uma criança, que filho é bênção, é presente de Deus, mas você percebeu que ele precisava de um tratamento. Aí foi ao médico, o médico... Mas isso não tem tratamento, ou melhor, não sei como lidar com isso. E aí vai na clínica tal, na clínica B, na clínica C, uma peregrinação. Uma peregrinação. E aí, qual foi a atitude? Nós fomos muito bem atendidos pelo Dr. Raul Ortega, né, na clínica Inal, mas para você conseguir até uma consulta é muito difícil, né, e isso é particular, nós estamos falando de uma clínica particular. É verdade, eu conheço. E no próprio dia do diagnóstico, ele nos alertou sobre toda a dificuldade que é fazer um tratamento e uma terapia dentro de uma clínica particular. Quem dirá pelo SUS? Ele deixou muito bem claro, olha, vocês vão encontrar dificuldade porque a fila de espera no SUS é um período de pelo menos 2 anos. É verdade. Pelo menos 2 anos. Então não adianta eu receber o diagnóstico do meu filho se eu não vou ter tratamento para ele. E as pesquisas dizem que uma criança, quanto antes ela receber o diagnóstico e for tratada, o resultado é 100% de eficácia. Olha só. E você tem um período do dia em que ele nasce até os 7 anos de idade para ter 100% de eficácia no tratamento dele. Após isso, a eficácia no tratamento reduz para 30%. Olha só, vai diminuindo, vai depreciando. Vai diminuindo. E com isso, o que acontece? Vão ser geradas crianças, adultos, que não terão tratamento, que não terão terapias e eles não vão poder ser autônomos, ter autonomia de ser um adulto que vai estudar, que vai trabalhar com tanta facilidade quanto as outras crianças, né? Perfeito. Bom, você foi para fora do estado? Isso, eu estive fora no período de 3 meses e nesse período eu pude ir pessoalmente na APAI de Ubá. Eu vi que não existe só acolhimento para as crianças, mas também para as mães. Eles dão cursos profissionalizantes dentro da APAI para as mães enquanto a criança está no período de terapia. Na APAI, lá tem neurologista, psicólogo, inclusive dentista especializado para crianças neurodivergentes. E não é só para autista, são para crianças neurodivergentes, incluindo até a síndrome de Down. Olha que maravilha, então, dentro de todos os estudos em que eu fiz, dentro da instituição da Berenice Piana, que é no Rio de Janeiro, né, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, entre outras instituições que eu procurei, tem dentro de Ubá mesmo, que é uma cidade pequena, é menor do que Porto Velho, tem também a CAEE, que é uma escola da prefeitura voltada para crianças neurodivergentes com acompanhamento psicológico, com neurologista, fonoaudiologista e dentista, entre outras especialidades. Olha só, tudo para que essa criança ela não seja alguém que amanhã será considerada alguém inabilitada,
que não serve para nada. Não é isso não, pelo amor de Deus. Agora você falando dessa trajetória, dessa caminhada, eu estava aqui me perguntando, e Porto Velho tem o quê? Nós temos muitas clínicas particulares extremamente lotadas. E elas não têm vaga para atendimentos básicos. Tem um especialista em neurologia, Thiago, eu estava vendo um vídeo dele antes de ontem, e ele estava explicando a importância do psicopedagogo na vida de uma criança autista. Eu estou focando no autismo, mas em todas as áreas neurodivergentes, todos esses profissionais são de fundamental importância. Perfeitamente. O que acontece? O psicopedagogo, ele trabalha desde o mais básico da criança, que é pegar um copo, que é colocar o copo no lugar, que é calçar uma sandália, é fazer higiene bucal. Todo o processo cotidiano da criança. Ele estava explicando a importância dessa terapia, desse profissional. Estamos extremamente defasados, não, estamos lotados, porque as clínicas não têm vaga, as clínicas particulares não têm vaga. Além do mais, falta até aquela metodologia, né? Você falou que foi ao bar, e lá você percebeu que não era só o seu filho que precisava cuidado, mas você precisava, até para lidar com ele, né? Exatamente. Existem alguns estudos em Oxford, e em Texas e nas universidades da Pensilvânia, que diz que uma criança, quando ela recebe o tratamento adequado escolar, com a parceria dentro da clínica em que ela faz terapia, ela pode sim receber alta no período de 18 meses de tratamento. Para que os pais, não só a criança sendo tratada, mas os pais também sendo tratados e treinados a lidar com esta criança no dia a dia dela, para o resto da vida, possam fazer esse tratamento em casa com essas crianças. Porque não é justo que essa criança vá passar uma vida inteira dentro de uma clínica. Pois é, inerte, né? Exatamente. Ali como se fosse alguém inválido, não é não. E não é. As mães, olha, tem uma pesquisa que diz que 61% das mães atípicas, elas sofrem de depressão. Meu Deus! Exatamente, 61% das mães atípicas. E eu estou falando apenas das mães de autistas, porque a pesquisa é voltada para mães autistas. 68% das mães se suicidam. Meu Deus do céu! É uma pesquisa. É uma pesquisa. E eu estou observando aqui, telespectador, olha só, surgiu, a vida dela era uma vida normal. Mulher que casa com sonhos, sonha ter filhos, uma mulher empreendedora, de repente nasce uma criança, que é uma bênção chegando na vida de um casal, e logo cedo foi detectado. Eu descobri que o meu filho era autista, as pessoas não acreditam. O doutor Raul até riu quando eu falei. Eu falei, doutor, eu sabia desde a barriga. O quê? Desde a gestação, eu sabia que o meu filho era autista. Você teve uma percepção? Ou... Exatamente, porque quando eu ia fazer os exames de ultrassonografia, ele era muito agitado. E todos os dias, né, pela madrugada, às 3 horas da madrugada, ele tinha o horário dele de agitação, eu não dormia. É mesmo, é? E eu não comia, porque a única alimentação que o meu organismo aceitava era Coca-Cola e batata frita. O quê? Juro. Meu Deus. E aí depois disso, depois de 4 meses, eu só conseguia me alimentar de frutas e legumes. Eu não conseguia comer arroz, eu não conseguia feijão, porque eu vomitava tudo. A criança rejeitava a minha alimentação. Então, desde a gestação, eu percebi que o meu filho era Tinha autista. Uma anomalia. Tinha uma anomalia, mas a mãe, ela sempre sente, né? A mãe, ela sabe. Os especialistas falam isso. Escutem as mães. As mães, elas sabem exatamente o que anda acontecendo com seus filhos desde a gestação. Então eu falo para o Dr. Raul, eu sabia desde a gestação que o meu filho tinha um problema neurológico, eu sabia que era autismo e foi confirmado. Ele falou, e eu só dou o laudo de autismo nível 2 para o seu filho porque ele não fala. Quando ele começar a falar, eu vou dar o nível 1, porque tem essa escala. Essa escala, você consegue melhorar esse nível com as crianças. Então, assim,
E desde então, desde que ele nasceu, eu estudo muito sobre isso e faço já o tratamento dele, a terapia dele, em casa. É mesmo? Desde que ele nasceu. Olha aí, desde que ele nasceu. Porque eu assisto vídeos no YouTube. A internet está aí para tudo, A internet ajuda. Muita gente usa para fazer outras coisas. E muitas mães que não estão no SUS, que não estão nas clínicas particulares, elas fazem o mesmo que eu. Eu conheço uma mãe que ela é manicure, o pai é motorista, 2 assalariados, que não levam o filho de 6 anos para a escola porque ele regride. Então, eles pagam uma babá para ficar em casa fazendo a terapia que ela ensina para a babá. E a babá repassa. E a babá faz essa terapia com o filho dela. Que maravilha, olha só. Então, assim, são muitos casos, são muitas situações em que a gente precisa muito rever. A sociedade está muito abandonada. E eu estou falando do autismo, mas nós temos a síndrome de Down, nós temos a dislexia, nós temos a síndrome de Tourette, que ninguém fala. Pois é. Então, temos a própria depressão, né? Temos a depressão, e a ansiedade, assim, TDAH, TOD, e as pessoas não estão se dando conta de toda essa situação que está sendo causada socialmente falando, até mesmo com as crianças que não são neurodivergentes. Porque um ponto que eu entro muito também é a questão da inclusão. Sim. Até quando é viável existir a inclusão escolar destas crianças? Eu acredito que seja quando elas estejam já em processo de terapia. Porque é tão difícil para a criança que é neurodivergente lidar com tanto barulho, com tanta diferença, com tanta coisas naturais que para eles não é natural. Verdade. Quanto para as crianças que estudam na sala com essa criança e não sabem lidar com esta criança. Até com problema neurodivergente. É verdade. E tem outra situação. Até a questão da avaliação, ela precisa ser diferenciada. Não pode se aplicar a mesma avaliação de uma criança normal para uma criança neurodivergente. Exatamente. E cada neurodivergente é um indivíduo e tem a sua necessidade individual. Personalidade. Personalizada. Agora, uma coisa interessante, meu caro telespectador, é que com toda essa situação que a Pamela Araújo Cavalcante está lidando, olha só, ela acabou fazendo todo esse estudo, você está percebendo que ela tem um conhecimento, ela não fez uma faculdade para ter esse conhecimento acerca de problemas neurodivergentes, não fez, mas ela foi buscando conhecimento, foi lendo, foi estudando, foi pesquisando, olhando na internet as informações, trocando ideia até com o médico que atende o seu filho, e ela está concebendo aqui um projeto de uma escola. De um Instituto Escola. Instituto Escola, em Porto Velho. Em Porto Velho. Esse projeto foi apresentado no gabinete da doutora Ieda. Eu quero agradecer muito a deputada Ieda. A deputada Ieda. Ótimo. Ela nos recebeu muito bem. Acolheu bem a ideia. Acolheu muito bem a ideia. Está sendo analisado esse pedido para que possa ser efetuado aqui na cidade um Instituto Escola, onde os nossos filhos, dentro de uma única instituição, vai poder estudar e se tratar num período integral. E as pessoas falam assim, mas por que período integral? É óbvio que nem todas as crianças passarão um período integral na clínica. Sim. Por conta do tempo de terapia que será voltado para cada um. Perfeito. O nível maior são 44 horas mensais de terapia, ou seja, é um tempo de trabalho, um tempo de serviço. Considerável, considerável. Então, assim, o caso mais grave de autismo passará o dia inteiro nessa instituição. Por quê? Porque tanto a parte educacional quanto a parte clínica serão coligadas a tratar cada uma criança dentro de cada necessidade, dentro de cada neurodivergente. Olha só. Uma equipe que vai trabalhar como uma engrenagem. Uma não funciona sem a outra. É compartilhada. Exatamente. Interdisciplinar. Exatamente. Para que se tenha 100% de eficácia no período de 18 meses, para que essa criança possa receber alta, essa família possa ser tratada, ter tratamento dentro dessa clínica. Qual é o diferencial da clínica em que eu elaborei? É que os pais também receberão tratamento. Perfeito. Psicológico,
e assistência neurológico, social. assistente social. Eu projeto que tenha que existir dentro da instituição todas as partes que são necessárias para os neurodivergentes. As burocráticas, as farmacêuticas, todas. O CRAS, assistente social, todas dentro de uma única instituição. Por quê? Porque a gente não pode, dentro de todas essas necessidades que a gente tem, ficar indo. Eu vou no CRAS hoje. Vai lá na Zona Leste, vai para a Zona Sul, vai lá para o centro. Exatamente. Volta para a Zona Norte. Exatamente. Concentrar dentro desta instituição Perfeito. todas as necessidades da criança e da família neurodivergente. Perfeitamente. Olha, eu quero destacar aqui perante os nossos amigos telespectadores que o que essa mulher está fazendo é uma verdadeira luta. Ela está empreendendo uma luta que não é para beneficiar só ela, mas beneficiar as famílias de Porto Velho, de Rondônia, que tem crianças que precisam desses cuidados especiais. Nós enfrentamos agora na pandemia o surgimento de vários casos nas escolas de crianças que eram diferentes. E tivemos casos que foram mal entendidos, crianças que não conseguiam se socializar, crianças que foram até maltratadas na escola porque achava-se que aquilo era birra. Não é birra. Está acontecendo nesse momento no Nordeste, numa cidade que me falha aqui o nome, é o seguinte, lá a Secretaria de Educação mandou suspender o uso das sirenes, aquelas sirenes que apitam na hora do intervalo, na hora do início das aulas, no final, porque aquilo estava irritando certas crianças e alguém percebeu. Essa criança se irrita só com barulho, por que será? Hã? Esse é o ponto em que eu também foquei, porque aí fala assim, a inclusão, e o porquê que eu acredito numa inclusão diferenciada, até neste ponto, porque uma criança dentro de uma escola pública, ela tem que lidar não só com ela mesma, mas também com tudo em volta. E o ambiente para ela é diferente, o modo que ela escuta as coisas diferente é muito mais sensível, a visão dela é mais sensível, a pele dela é mais sensível. É verdade. A alimentação dela é mais sensível. Então o Instituto Escola ele vem para isso, para colocar ali toda a necessidade, nos mínimos detalhes, para as nossas crianças. Olha só. Acrescentando o que eu estava falando aqui, Pamela, lá nessa escola, né, nessa cidade, lá nesse estado, a secretaria mandou substituir a sirene por uma música. Toda vez que toca uma música, e é uma música ambiente, hora do recreio. A que toca outra, acabou a aula. É uma maravilha, é uma paz. Exatamente. Então é um sonho também para cá. É um sonho para cá, porque dentro das terapias em que são aconselhadas as crianças, existe a musicoterapia. Música, que inclusive é uma maneira de tratar também, né? A criança, e ele tem, os próprios especialistas dizem, o Dr. Raul afirmou para mim também, a psicopedagoga do meu filho, que fez terapia com meu filho na Ludicando, a Priscila, ela é maravilhosa. Ela falou também a importância da musicoterapia. Opa. A musicoterapia, ela trabalha muito a memorização das nossas crianças. Ela trabalha o cérebro para que a criança desenvolva muito mais rápido. Perfeitamente. Olha só, eu tô gostando dessa conversa por duas coisas. Primeiro, eu estou percebendo que é numa crise, é no momento de crise que surge uma solução para um problema. Olha só, se porventura a Pamela tivesse levando uma vida natural, normal, como muitas famílias estão vivendo, ela jamais ia descobrir que existem pessoas, existem crianças neurodivergentes vivendo uma fase de dificuldade por falta de tratamento, por falta de diagnóstico, por falta de atenção e por falta de assistência. Aí nasce o filho, qual é o nome dele? O nome do meu príncipe é Augusto Cavalcante Barbosa. Augusto Cavalcante. Olha só, esse nome vai ficar marcado. É do imperador. É um nome fortíssimo, Augusto. E é o nome também de um pensador que inspirou o nome que está escrito na bandeira brasileira, Ordem e Progresso. Augusto Conte. Não sabia. Não sabia? Não Augusto sabia. Conte, pois é. Ele que concebeu essa ideia do positivismo, né? E reflete na nossa bandeira.
Mas eu quero dizer o seguinte, Pamela, eu estou feliz com a sua atitude. Diante de um problema, você não desistiu, você não sucumbiu, você não se perdeu, pelo contrário, você focou. E você está trazendo esse projeto que agora está nas mãos da deputada Ieda. E eu creio que, se porventura a deputada Ieda só apresentar esse projeto na Assembleia, se for esse o único projeto dela, ela já terá feito um grande trabalho em prol das nossas crianças. Exatamente. Foi algo que eu conversei com os assessores dela e eu falei, vocês não fazem ideia do bem que vocês vão fazer para a sociedade. Verdade. Inclusive para os não divergentes. É verdade, é. Porque eles vão poder viver socialmente com todas as pessoas por igual. Porque Perfeito. estaremos todos tratados. Perfeito. Não só os filhos, mas os adultos. Perfeitamente. Estou conversando aqui com a Pamela Araújo Cavalcante. A Pamela foi minha aluna na faculdade, no curso de Direito. Feliz por reencontrá-la e também feliz pela atitude dela. Diante de um problema, ela não sucumbiu. Algumas pessoas sucumbem, algumas pessoas desistem, algumas pessoas se perdem no meio do caminho. Mas ela não, ela foi buscar conhecimento e agora está nessa cruzada para que Porto Velho tenha um instituto escola para pessoas neurodivergentes. Parabéns, Pamela. Obrigada. Deus te abençoe, Deus proteja o Augusto, seu filho, e que através dele muitas crianças também venham ser abençoadas, tratadas, cuidadas, porque precisam também do nosso amor, do nosso apoio. Todas as famílias precisam de cuidados, né? De apoio, de rede de apoio, entre muitas outras coisas. Mas as famílias dos neurodivergentes, elas precisam de muito mais acolhimento. E não é só a criança, o adulto, o pai, a mãe, os irmãos. Eles não sabem como lidar com o seu irmão ali no momento de crise. Verdade. Então todos nós, eu digo todos nós porque eu sou uma mãe atípica, todos nós precisamos de tratamento, precisamos de terapia. E nós estamos aqui implorando para que possamos ser assistidos devidamente, pelo um bem futuro, pelo um bem social futuro, não só para mim, não só para o meu filho, mas para toda a sociedade. Perfeito. E eu quero aqui agradecer a você, eu quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, eu quero agradecer também ao Zezinho por ter me dado essa oportunidade. Perfeito. É uma pessoa maravilhosa. Verdade, verdade. Não é? É verdade, é verdade. E eu espero poder voltar aqui mais vezes para falar desse projeto e trazer boas notícias referente a esse projeto. Perfeitamente. Obrigado, então, registrando que esse trabalho que a Pamela está realizando é em parceria com a Tagliane Tibúrcio. Ela é uma Mendes, amiga minha, exatamente. que entrou nessa parada. Eu já tinha um projeto e ela foi uma mão na roda para mim. Ela me mostrou uma escola totalmente inclusiva, que é o Centro de Ensino Caminhando com Jesus, que desenvolveu a educação do meu filho de uma forma tremenda. Graças a Deus. Né? A professora dele é maravilhosa, a escola em que meu filho estuda é maravilhosa, a clínica em que meu filho faz terapia, que é na Neurokind, que é na Neurokind, é uma clínica também maravilhosa, mas eu tenho condições de dar essa assistência particular para os meus filhos. Graças a Muitas Deus. mães não têm. Muitas famílias não têm, somos minoria, né? E ainda assim passamos por dificuldades. Imagina. A questão é, eu quero agradecer a Tagli, porque ela me abriu muitas portas, me mostrou muitas situações e falou assim, amiga, eu vou abraçar essa causa junto com você, porque ela também tem uma filha neurodivergente, de 6 anos de idade. As duas se uniram. Nós duas nos unimos dentro de toda a loucura neurodivergente que existe e estamos aqui uma apoiando a outra. Perfeitamente. Minha querida, olha, foi um prazer te rever. Muito Desejo obrigada. sorte na sua luta e essa luta é de todos nós, tá? Muito obrigada. Um abraço. Muito obrigada. Intervalo, voltamos já já com Tribuna na TV.